Nós vamos falar hoje desta norma. Essa é uma norma que é muito importante para a construção civil, tá? Ela muda o paradigma das relações entre construtoras e clientes finais. E ela ela teve, né, a sua emissão em 12 de dezembro de 2022, para que as construtoras tivessem tempo para se adaptar. Então na norma ela oferece, né, esse prazo de 180 dias, 6 meses para as construtoras se adequarem, e a partir de então, todos os prédios novos que saírem, né, todas as construções, casas, estádios, shoppings, tudo que for construído vai começar a ter a vigência dentro da norma 17.170. Tá? Então, assim, projeto aprovado. Não é o início da obra, né? Porque às vezes o projeto foi aprovado anteriormente. Então, todos os projetos que forem aprovados a partir de 12 de junho de 2023 vai estar dentro da vigência da norma de edificações, tá? Das garantias das edificações. Mas vamos relembrar, né? A garantia, esse conceito, o que que ele significa para a gente na construção civil? É bem interessante que a gente tem vários conceitos, né? Então, no dicionário, o que que a gente tem? É o ato, a palavra que assegura o cumprimento de uma obrigação, é um compromisso, né? Então, a garantia, para o dicionário, tem esse significado. É um compromisso, é uma promessa de que eu vou te ajudar se acontecer um problema. Agora, no Código Civil, nós temos outras definições, tá? O Código Civil, ele é de 2002, e no artigo 618, né, ele tem uma definição de que, durante 5 anos, eu vou prezar pela solidez e segurança da construção. Então, independente de qualquer coisa, vai ter um prazo de 5 anos, para você garantir que aquela construção, dentro da solidez e segurança, vai funcionar certinho, tá? E ela ainda coloca um pormenor aqui que pouca gente lembra, mas ela vai cair esse direito, ele não é eterno, né, então ele tem lá os 5 anos, só que dentro desse período, se o dono da obra não agir contra aquele empreiteiro no prazo de 180 dias, depois que apareceu o vício, ele perde aquele direito. Então, mesmo dentro dos 5 anos, se, por exemplo, surgiu uma infiltração na garagem e o síndico demorou 1 ano para poder falar com a construtora, e aí na hora que fala ainda coloca assim: "Não, mas tem mais de ano que esse problema está aqui". Mas se ele não comunicou formalmente com a construtora, aquele prazo é questionável, tá? Então esse é um item que está dentro do Código Civil. Então ele não pode simplesmente sentar em cima do problema, esperar a coisa piorar para depois exigir uma garantia, tá? Mas vejam que, para a gente, em termos de engenheiros e construtoras, né, dentro do processo da da indústria da construção civil, esse é um prazo muito genérico, tá? Eu estou falando aqui só de solidez e segurança. E os outros itens dentro do prédio? Então ele não me fala, tá? Ele só me fala que o prédio não pode cair dentro desses 5 anos. Se a janela emperrar, não tem problema, não tá definido dentro do Código Civil essa garantia sistematizada. Aqui ele está falando só do todo. Só que muitos engenheiros, inclusive, inspetores, né, infelizmente, utilizam esse argumento e já fazem aqueles laudos, né, os famosos laudos da garantia, que vai dando 5 anos, faz uma avaliação no prédio e tudo que tem de problema, independente se é manutenção ou não, coloca dentro daquele laudo. E usa esse argumento para falar, né, então teve um problema lá na janela do cara, e aí ele vai falar que tem que ser resolvido pela construtora, que tem o Código Civil. E esse é um entendimento equivocado, tá? Porque aqui ele deixa claro que essa garantia de 5 anos é só para solidez e segurança, não é para tudo no prédio. Quem que vai falar de tudo? Bom, então, vamos ver. O Código de Defesa do Consumidor também é uma lei federal e ele também trabalha
as garantias dentro das edificações. Só que ele entra um pouco mais no detalhe, porque ele vai falar da garantia dos bens duráveis. Ele não está falando especificamente da construção civil, tá? Então, o artigo 18, por exemplo, determina o prazo de 30 dias para a resolução dos problemas. No caso da construção civil, o seu descumprimento pode acarretar uma substituição do produto ou uma nova execução do serviço. O artigo 50 já prevê uma garantia contratual de adequação, tá? Então, aqui a gente ouve esse termo, garantia contratual, ou seja, institui o dever da construtora em responder por escrito pela adequação do produto, do serviço, conforme o uso que ele, né, que dele se espera, tá? E a garantia legal, né, da qualidade desse produto está previsto nos artigos 12 e 14, que em linhas gerais, né, só para resumir aqui para vocês, estabelecem como direito do consumidor a informação precisa e adequada sobre os produtos e serviços adquiridos e os possíveis riscos que eles apresentam. Isso significa que as falhas na qualidade dos produtos e serviços são passíveis de apuração de culpa, tá? Então, aqui eu estou falando do manual do proprietário. Ou seja, se eu não informar para o meu cliente como ele vai utilizar o meu produto, isso implica numa falha que também vai me forçar a entregar uma garantia para esse cliente, tá? Então, ele está abordando vários temas, mas vejam que ele não fala de prazos. Então, o Código Civil me fala um prazo muito genérico de solidez e segurança, e o Código de Defesa do Consumidor me fala como isso vai acontecer, tá? Mas não fala prazo, só fala a atividade da relação entre consumidor e fabricante, né, e fornecedor do produto. Aí a gente chega na norma de desempenho, que é o primeiro grande documento que efetivamente fala de garantias de uma forma mais específica na construção civil. E aí, gente, eu não estou colocando aqui nessa parte de termos e definições, todos aqueles pequenos manuais que a gente tem, que são frutos de setores. Então, a gente tem o Secov, tem o Sinduscom, tem vários sindicatos, né, que participam da construção civil e dos condomínios, mas que eu não estou citando aqui, por quê? Eles são muito setoriais, né? Então, é claro que o setor pode ali se juntar e fazer, mas ele não tem um cunho que pode ser definido como legal, a menos que na relação de contrato esteja claro que você vai utilizar o manual de garantias do Sinduscom, por exemplo. Isso tem que estar previsto em contrato, porque não é automático, né? Não é uma lei, tá? Então, todo mundo que usava, né, essas tabelas de Secov e Sinduscom, nos contratos de compra e venda, definia, olha, então a gente vai colocar as garantias de acordo com esse manual, esse documento que existe no meu setor, ok? Aí o cliente dava o ok e assinava o contrato de compra e venda. Quando você tem uma norma, isso já muda, né? Porque a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que fala que todo produto precisa seguir as normas específicas do seu setor. Se não existirem normas federais, né, leis, vai seguir as normas que estão previstas na ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, neste momento, a gente tem uma como se fosse uma compatibilização dessas garantias na norma de desempenho. É o primeiro grande documento que compatibiliza garantias em uma forma nacional, né? Então, a gente tem uma norma de cunho nacional que vai falar sobre garantias. E aí ela dá os conceitos dela do que é garantia. Então, a norma de desempenho já fala de garantia legal, que é o direito do consumidor de reclamar reparos, recomposição, devolução ou substituição de um produto adquirido, conforme a legislação vigente. Isso é que a norma nos diz que é a garantia legal. Vejam que ela é diferente da garantia legal da própria lei, né? Mas é porque ela está dando uma definição dela. Aí ela chama de garantia contratual condições dadas pelo fornecedor por meio de certificados ou contratos de garantia para reparos,
recomposição, devolução ou substituição do produto adquirido. Então, uma coisa é a garantia legal, que já é um direito do consumidor, e outra coisa é essa garantia contratual, que ela vai falar que, dependendo das condições que aquele produto for ofertado do fornecedor para o cliente, ele vai dar uma garantia diferente da legal, tá? É isso que ele está falando aqui, desde que atenda a algumas condições. E aí a norma de desempenho, ela também trabalha os termos de prazo de garantia contratual, porque vejam que tem uma diferença. Aqui eu estou falando do que é a garantia. Aqui neste ponto eu estou falando do prazo que essa garantia tem. Vejam que é a mesma diferença do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Numa eu falo de prazo, outra eu falo de forma. Então aqui eu estou falando do prazo, que é um termo diferente de só a garantia, tá? Então, o que a norma de desempenho entendia como prazo de garantia contratual é o período de tempo igual ou superior ao prazo de garantia legal, tá? Oferecido voluntariamente pelo fornecedor, incorporador, construtor, o que seja, na forma de um certificado ou um termo de garantia, tá? E esse prazo ele pode ser diferenciado para cada um dos componentes do produto, a critério deste fornecedor. Então esse é um ponto que a gente tem de relevante, porque dentro da construção civil eu tenho muitos sistemas, milhares de componentes. Se a gente pegar a curva ABC, quanto mais próximo do fim da obra, mais itens a gente adiciona a ponto de chegar na casa dos milhares. Então eu não consigo falar que uma garantia só vai atender um prazo, né, único de garantia atenderia todos esses sistemas. Senão seria assim, né, inviável construir, porque a garantia seria infinita. E aqui no segundo termo, ela fala do prazo de garantia legal, que aí é o prazo de tempo previsto em lei. O fornecedor não pode optar por não aderir a esse prazo, porque aqui eu já não tenho mais o voluntário, aqui é uma obrigação legal, tá? E na tabela D ela fala esses prazos de forma detalhada, tá? A norma de desempenho ela tem uma tabelinha de prazos de garantia que ela apresenta para os construtores, né, e fornecedores se orientarem. E aí a gente tem a norma de garantias mesmo, né, garantias das edificações, a 17.170. Ficou até com esse nome, esse número, né, fácil de decorar. Então a primeira coisa que ela apresenta é o termo de garantia, só que é a definição dela do que é garantia. E vejam que ela é uma definição um pouco diferente da norma de desempenho. Então, para a norma 17.170, a garantia são condições definidas pelo incorporador, construtor ou prestador de serviços de construção por meio de um documento específico de garantia ou no manual de uso, operação e manutenção, para reparar e né, para oferecer reparos e recomposição de partes da edificação que apresentem falhas, né? Então, para a norma 117, 170, essa é a definição de garantia. E eu achei interessante que ela é muito diferente das definições anteriores, né? Tanto da norma quanto dos códigos de lei que nós temos, tá? Ela já apresenta esse termo, falhas. Então, a garantia, ela não é só uma coisa, termo, ela tem uma definição que ela condiciona. Eu vou apresentar reparos e recomposição de partes da edificação desde que se apresente uma falha. Isso é interessante porque, em muitos casos, as assistências técnicas das construtoras recebem reclamações de itens que estão dentro da garantia, mas que não é por questões de falha, é por questões de divergências estéticas, por exemplo, né? A cor de uma fachada que não agrada a algum cliente, a forma, né, como foi apresentado o lobby da edificação, naqueles folders, né, que geralmente são imagens meramente ilustrativas, com a forma como ele foi de fato executado e entregue, pode até ser que tenha ficado mais caro, né, não é isso o questionamento, mas
que não atendeu o gosto estético de um cliente. Mas isso não é falha, né, no máximo ali é uma questão de comunicação pobre, né, entre a construtora e o seu cliente. Apresentar um folder e depois modificar no meio do caminho é um pouco arriscado, porque você vai decepcionar o seu cliente, né, ele comprou imaginando que teria um produto e modifica no meio do caminho, você pode decepcionar o seu cliente. Mas não quer dizer que tenha uma falha no produto que você está entregando, então não tem garantia de produto que não tem falha, tá? E esse é um ponto importante, que até então a gente não tinha trabalhado esse termo dentro das definições de garantia, tá? E aí ela fala de garantia legal, a garantia o termo, né, garantia legal, ela é definido das mesmas formas como os outros documentos definiam, tá? Então é o direito do proprietário da edificação de reclamar reparos ou recomposição do produto adquirido, conforme a legislação vigente. Tá? Isso daí está conversando com os outros conceitos que nós tínhamos anteriormente. E aqui ela fala do prazo de garantia, tá? E o conceito dela de prazo de garantia é esse aqui, ó. É o tempo em que o fornecedor é responsável perante o consumidor por corrigir falhas nos produtos por ele fornecidos, originados no processo da sua concepção e produção, desde que seja realizada a manutenção devida, os produtos sejam corretamente utilizados e observadas demais condições previstas no manual de uso, operação e manutenção do produto. Ó, isso aqui eu vou até grifar porque esses termos são interessantes. Esses prazos correspondem ao período de tempo em que é elevada a probabilidade de que eventuais falhas em um sistema em estado de novo venham a se manifestar, decorrente de um desempenho inferior àquele previsto. Então vejam que o termo prazo de garantia dela é completamente diferente de tudo que a gente tinha visto até então, né, na norma da 15.575, né, a norma de desempenho, a gente tinha uma outra forma de definir prazo de garantia, tá? É o período de tempo para reclamar defeitos, mas vejam que aqui na norma 17.170 ela já restringe. Não é um prazo de garantia eterno, é um prazo de garantia desde que tenham sido feitas as manutenções previstas pelo condomínio, né, quando eu estou pelo condomínio, pelo proprietário, pelo cliente final, porque nem, né, a gente tem outras construções que estão dentro desse guarda-chuvinha da norma de garantias das edificações, tá? Então aqui eu tenho uma situação que é a seguinte, ela traz vários termos que vão divergir com os termos anteriores, mas vão ampliar o conceito de garantia, tá? Em benefício muito do construtor. Porém, eu vejo também que há maior clareza nas regras do que é a garantia, do que é a manutenção preventiva e de como esse consumidor vai conseguir ter todas as garantias entregues para ele da forma mais interessante possível nessas relações de fornecedor e consumidor. Porque antes parecia que ficava assim, tudo é possível desde que você cobre. E se você meter um processo, então aí que você vai ganhar tudo. Mas não é assim, né? A gente tem formas de manter o seu imóvel que, se não forem atendidas, realmente vão criar falhas, e não é culpa do construtor. Porém, na hora que você ameaça jogar na justiça, né, o condomínio tinha essa carta na manga, é claro que a construtora não vai, né, querer aquela situação, vai tentar entrar num acordo, vai tentar conversar, e isso era uma forma de uma pressão que elas não tinham previsto, né, custos que não estavam previstos por falhas na manutenção. Aqui a gente tem que prever o seguinte: aquela construtora que constrói errado e entrega maus produtos para o cliente, ela não está coberta nessa situação, porque a garantia ela não cobre produto não conforme. Produto não conforme não tem garantia, ele não está certo, ele não foi feito de acordo com as normas. Então ele vai estar dentro de uma categoria diferente, tá? Mas o
proprietário, né, o dono daquela construção que recebeu aquele produto de uma construtora, vai ter que provar que aquele problema aconteceu e a construtora vai ter que repor. É diferente daquele proprietário que não cuidou do seu imóvel e quando ele começou a dar problema, aí que ele vai querer reclamar com a construtora. Então agora ela colocou normas, né, colocou definições que cercam essa situação. A garantia é devida, desde que o produto tenha sido usado de forma conforme e desde que as manutenções preventivas tenham sido feitas, para ele conseguir ter o uso adequado. Se ele não teve o uso adequado, essa garantia ela está deficiente e aí ela não vai ser aplicada, tá? Então agora a norma deixou claro essa situação, porque a norma de desempenho ela dava a entender essa situação, mas ela não colocava de forma clara. Agora não, agora já ficou tudo bem, esclarecido, tá. E aí ela fala de um segundo termo, né, uma segunda definição, que é o termo de garantia, que é um documento específico, desenvolvido pelo produtor da edificação, né, ou de suas partes, que indica as condições e os prazos de garantia oferecidos ao proprietário pelo produtor, tá. A gente tem muito os termos de garantia em obras que não tem um documento vinculado, por exemplo, uma obra de retrofit, que não vai depender de um habite, né, o habite já existe, a obra já está lá, mas ela vai estar tendo uma reforma, vai melhorar alguns ambientes, então eu não tenho um documento legal de um órgão. Então eu crio o termo de garantia vinculado a um termo de recebimento, para ter uma data em que essas garantias começam a valer, tá. E aí a gente vai lembrar um pouquinho o que que a norma de desempenho falava de garantias, porque aqui a gente já falou de conceitos, tá? Foram as definições das normas em vários códigos, em vários documentos. O que que era garantia? Agora vamos lembrar o que que a norma de desempenho, que era o nosso último documento, mãe, né, o último documento de referência que nós tínhamos nas relações de construtor e cliente final na construção civil. Eu vou lembrar o que que ela falava sobre esse termo, tá. A norma de desempenho, ela é lá de 2013, né, ela já está ficando, já está fazendo 10 anos que ela está em vigência, então já está na hora até de ser revisada. E ela falava o seguinte, que o manual de operação, uso e manutenção, ele vai atender os dispostos na norma e nele vai apresentar os prazos de garantia aplicáveis àquele caso, tá? Previstos pelo construtor. Então, ela corroborava a informação da norma 14.037, que fala do manual do proprietário, né, o manual de uso, operação e manutenção das edificações, que ele vai ter que ser feito e nele eu vou falar os prazos de garantias aplicáveis, tá? E ela já citava, olha, ao usuário cabe realizar a manutenção de acordo com o estabelecido na norma 5674. Para quem não lembra, é a norma de manutenção das edificações. Ela já é mais antiga, ela é de 98, e ela fala, ela foi, né, emitida em 98, sofreu algumas revisões desde então, mas ela já falava da obrigatoriedade dos sistemas prediais de reserva periódica, tá? O usuário não pode efetuar modificações que prejudiquem, né, o seu imóvel, e ele tem que fazer as manutenções, tá? Então ela já citava esses pontos. E no anexo D, ela apresenta as diretrizes. Então, ela fala que, apesar dessa norma tratar de desempenho, e não dos desempenhos de elementos, né, ela está falando da construção civil como um todo, da construção, da edificação como um todo, e não do elemento específico, a tabela D, ela apresenta alguns prazos de garantia que são praticados no setor da construção civil, tá? Esses prazos, eles eram oferecidos como referência para o construtor fazer a sua própria tabela de garantias. Então, ele poderia apresentar uma garantia maior, mas não poderia diminuir o prazo da garantia, tá? Então, isso era de praxe, tá? E aí convém ela
né, de valor fácil, barato, né, de fácil próprios de cada empreendimento, não estejam incluídos na tabela, e nestes casos, recomenda-se ao construtor ou incorporador fazer constar em seu manual de uso, operação e manutenção os prazos de garantia desses itens. Essa frase era muito ruim para a gente, né? No momento que você vai elaborar um manual e não tem uma referência para um determinado sistema, um prazo de garantia para um determinado sistema, você ficava numa situação um pouco arriscada, né? Você não ficava numa situação confortável de colocar um prazo que você tirou de sua cabeça, porque o cliente poderia contestar lá na frente que existia um outro construtor que dava um prazo diferente, ou contestar o prazo que você tinha dado, porque não tinha uma referência anterior. Isso acontecia muito com sistemas inovadores, ou sistemas que são mais novos, né? A abrangência deles são mais novos do que a norma. Eu posso citar dois exemplos de sistemas que estão muito em voga atualmente, mas que não tinha nenhum referencial normativo para os seus prazos de garantia. Um deles é o sistema de reuso. Já tem até alguns códigos de leis, né, de algumas cidades que impõem que todo prédio novo tem que ter um sistema de reuso, tem que ter um sistema para tentar minimizar um pouco, né, essa perda de água, pegar água de chuva, reutilizar, e aí ela dá algumas premissas, mas eu não tinha um prazo de garantia para isso. Aí a gente utilizava o mesmo prazo de garantia dos sistemas hidrossanitários, mas isso criava uma série de problemas, porque, por exemplo, no sistema hidrossanitário, na norma de desempenho, ela falava o seguinte, que a estanqueidade da prumada é de 5 anos, mas só da prumada. Da distribuição já é outro prazo. E aí alguns clientes viam isso e falavam, não, mas então meu sistema de uso tem que ter 5 anos também. Aí nunca dava uma manutenção, nunca contratava uma empresa para dar uma olhadinha no sistema, não trocava filtro, não fazia absolutamente nada. E aí, quando o sistema parava de funcionar, porque com 3 anos ele já estava no limite, o filtro já estava completamente entupido, a bomba já estava trabalhando pela misericórdia de Deus. E aí que ele ia lembrar que tinha que fazer alguma manutenção. Só que ele não via dessa forma, ele via que era um sistema que deu defeito, a construtora é que tem que vir arrumar. E aí ligava para a construtora. Tá? E aí ela já ficava assim, não, mas o sistema tem um prazo de garantia de 1 ano. Não, mas aqui tem 5 anos. Aí você ficava numa situação desconfortável, porque não tinha um documento que falava isso. Porque no momento que você faz o manual, né, a construtora liga para você, fala, olha, meu cliente está reclamando aí que tinha um prazo de 5 anos, o que que é isso? É isso mesmo? Aí você tem que explicar, não, porque não tem esse sistema. A gente colocou um prazo, mas é um prazo que foi tirado de outros sistemas que a consultora, inclusive, pode fazer, mas que gera uma desconfiança desse cliente, gera um desgaste na relação, né, do consumidor, porque é claro que ele vai ligar para um amigo que é engenheiro também, vai ter sempre um amigo que é advogado, aí vai falar, não, mas tem que ser 5 anos, porque é sempre o maior prazo. Enfim, então criava-se uma relação conturbada, quando você não tem uma regra clara. Outro sistema que tá muito atual é o sistema fotovoltaico, né? Vários condomínios, várias casas já nascem, né, pensando em ter esse sistema fotovoltaico, principalmente aquele que é vinculado ao grid da concessionária, né? A pessoa coloca lá a sua usina fotovoltaica e recebe o desconto na conta de luz. Ela não usa necessariamente na edificação dela a energia coletada que ela retira com as placas. Ela só entrega para a concessionária e tem o desconto depois. Mas eu também não tinha um prazo de garantia vinculado, a gente utilizava o prazo de garantia das instalações elétricas, mas ele não ficava redondinho, né? Porque eu tenho eletroduto, cabo, transformador, tudo dentro da instalação elétrica, e a própria instalação elétrica era só uma linha dentro da norma, então ficava muito vago, tá? Então essa frase não nos ajudava. Inclusive quando a gente também é o relator do laudo, né? Era muito difícil também contestar algumas garantias porque elas não tinham referencial. Agora a gente já tem, tá? Então isso já ficou um pouco mais esclarecido.
Indo para frente, a gente tem alguns prazos que ela fala, tá? Então, quando que eu começo a ter a garantia? Aqui ela sempre colocava o ABITS, né, o auto de conclusão, ou outro documento que atesta a conclusão das obras. Então, isso também foi muito bom, porque foi a primeira vez que uma norma falou, olha, a garantia começa na ABITS. Por quê? É muito importante que a garantia tenha um início dentro de um documento legal que eu consiga acompanhar, porque até então o cliente entendia que a garantia começava quando ele pegava as chaves. E isso é um horror, porque eu acompanhei um prédio quando eu era estagiário, que o pessoal entendeu dessa forma, que a garantia começa na chave. Então era um prédio com 84 apartamentos, eu tinha 84 prazos de garantia, porque cada um pegou o apartamento num dia e a garantia dele começava no dia que ele comprou que ele pegou a chave do apartamento, não é nem que ele comprou, que ele pegou a chave do apartamento. Só que teve gente que comprou apartamento 2, 3 anos depois que o apartamento já estava pronto, já tinha o habite, já tinha tudo, já tinha gente morando no prédio, subindo, descendo, mas aquela unidade tinha ficado de estoque, demorou 2, 3 anos para vender. E aí, como aquele prédio já estava nessa situação, a garantia dessa pessoa começou 3 anos depois. Então ela ficou assim, com umas garantias escalonadas, uma coisa absurda. E para controlar isso era planilha de Excel e põe isso em programa, porque ninguém conseguia saber direito em que pé que estavam as garantias, tá? Isso era horrível, né? Eu não posso ter um sistema desse jeito. Querendo ou não, gente, nós chamamos, né, o nosso setor é a indústria da construção civil, então ela tem que funcionar como indústria, ela tem que ter uma noção clara do produto que ela está fazendo, para quem ela está vendendo, quem está comprando, né, o que está comprando, então isso ficava muito vago. Agora, pelo menos com a norma de desempenho, em 2013, isso ficou claro. É no habite ou algum documento que fala que a conclusão da obra foi nessa data, e não a entrega da chave ou a compra do imóvel numa data posterior, tá? Agora vamos ver o que que a norma nova fala. Tá? O que que ela fala de garantia? É claro que a norma inteira é sobre garantias. E é ótimo, né? Ela descreve garantias, sistemas de falha, o que que faz, o que que não faz. Mas é bom a gente pegar alguns critérios básicos que eu acho que definem bem essa norma. A gente recebeu várias críticas dessa norma, né, por alguns profissionais, próprios até da construção civil, achando que a norma ela ficou muito agressiva para o cliente final, para o proprietário, né? Porque agora ela coloca muito claro que se ele não fizer a manutenção, não tem garantia. E isso parece um pouco assim determinista demais, né? Porém, nessas relações de compra e venda, principalmente de imóveis, né, onde a emoção é muito aflorada, ela precisa ter regras muito claras e regras que sejam fáceis de entender, tá? Então, eu acho que ela foi muito positiva nesse sentido, ela coloca a regra do jogo e faz igual a concessionária com carro. Se você não fizer a revisão, você não tem a garantia. E ponto final, não tem o que discutir. Tá? Então agora ela coloca as mesmas regras que a concessionária colocou há, sei lá, 20 anos atrás, começaram a podar, né, essa questão da assistência técnica com os clientes finais, com essa questão, olha, se não fez a revisão, não tem garantia. Ponto. Então agora a construção ela começa a querer seguir esse mesmo caminho, tá? Então essa foi a primeira grande questão que a norma trouxe. Ela coloca de forma muito clara a responsabilidade do cliente final sobre o seu imóvel e a condição de que a garantia só vai vir se a manutenção for realizada. Manutenção formalizada, registrada. Não é aquela manutenção que ele acha que fez com o zelador, que está lá no mundo das ideias. Tem que ter um documento, tem que ter um e-mail, tem que ter uma nota fiscal, tem que ter alguma coisa que vincule de maneira formal que aquela manutenção foi realizada, tá? Então aqui está a norma, né, 12 de dezembro de 2022. Eu participei da emissão dela, da reunião, né, que lançou essa norma nacionalmente e comprei a norma, inclusive.
nesse dia porque ela tinha desconto, tá? Então o nome da norma é Edificações, Garantias, Prazos Recomendados e Diretrizes, né? Eu acho que o nome ficou ruim, tinha que ser Garantias das Edificações, que todo mundo ia lembrar. Bom, a introdução dela, né, ela fala dos bens duráveis, ela coloca, né, alguns detalhes que eu acho interessante trazer aqui para vocês. Então ela dá essa extensão do que é os bens duráveis, né, o porquê, mas ela coloca o seguinte, olha, os bens duráveis com vida útil de grande extensão, que é o caso das edificações, né, uma vida útil de 50 anos, e as garantias oferecidas pelos produtores dependem da correta utilização e da realização das atividades listadas, né, no manual de uso, operação, conservação e manutenção apresentados na operação, né, e na implantação de um programa de manutenção conforme a norma 5674, que é a norma de manutenção das edificações. Então, logo de cara, na introdução, ela já joga essa, entendeu? Então, para moralizar, não tem garantia se não tiver um cuidado de uso relacionado, se não tiver manutenção e principalmente se não tiver um bom uso da edificação, né? Então, agora, na primeira linha da norma, ela já coloca essa definição, tá? As garantias que o incorporador, construtor ou prestador de serviços de construção proporcionam aos proprietários das edificações quanto aos sistemas construtivos, componentes e equipamentos relacionados à solidez e segurança são definidos por legislação vigente. Ela não questiona em momento algum o que já existe dentro dos nossos códigos de leis. Agora, dali para frente, os sistemas, os componentes, ela vai sim trabalhar essa questão. E até a solidez, a segurança vai depender, né, da manutenção. Só que, quando eu tenho, aqui é importante dizer o seguinte, a solidez e segurança, eu tenho uma garantia definida, porque se eu tiver uma falha nesses sistemas, eu não vou ter só um problema de assistência técnica, né? Eu vou ter um problema de um prédio caindo. Então, se eu falhar com a solidez e segurança, não vai demorar 5 anos, né? Esse prazo de 5 anos é para te dar um maior arcabouço, porque esses sistemas são extremamente importantes, né? Eles são o que mantém a edificação de pé. Mas se eu tiver uma falha na execução, na concepção do projeto, na hora de comprar o material, ele não vai demorar 5 anos para cair, tá? Haja vista o famoso exemplo, né, que é o viaduto Batalha dos Guararapes, aqui de Belo Horizonte, que falhou, assim, de uma forma incrível. No momento que retirou as escoras do pilar, ele já falhou de forma catastrófica e caiu. Então, quando eu tenho uma falha na solidez e segurança, ela é dramática. Não posso ter falha nesses pontos, né, porque então eu não tenho nem o produto. Então por isso que ela tem uma legislação vigente e muito intransigente sobre esses sistemas, porque eles são o que definem a existência do produto. Se eu não tiver solidez e segurança, eu não tenho uma edificação, tá? A partir de então, eu vou definir prazos para os outros sistemas, porque se eles falharem, eu vou ter um problema de conforto do usuário, mas eu não vou ter um problema de inexistência do produto, tá? E essa norma, ela adota o conceito de falha, tá? E depois ela vai passar o que ela define como falha, o qual está apresentado nas definições, para expressar as ocorrências abrangidas pelas garantias, as quais se referem exclusivamente a falhas atribuíveis ao processo de produção da edificação ou de serviços específicos de construção, considerando seus sistemas, componentes e equipamentos. Tá? Também são definidas as falhas decorrentes de uso, né? O uso errado ou operação ineficiente. O escopo. O escopo dessa norma, ele estabelece as diretrizes para o incorporador, construtor ou prestadores de serviços, e tem prestadores de serviços que vão precisar entregar a garantia deles à parte, porque tem sistemas de edificação, gente, que a construtora ela nem participa, ela só entrega uma parte para aquele setor, aquele fornecedor
utilizar e fazer o produto dele. Um bom exemplo disso é os elevadores. Então a construtora ela não participa em nada da fabricação do elevador, ela entrega o shaft, o poço. E mesmo assim o fornecedor vai, vistoria o poço, se não tiver adequado com o que ele precisa, ele reprova, a construtora vai ter que fazer alguma coisa, arrumar um prumo, alguma coisa do tipo, para ele então entregar o produto dele. Então aquele produto, ele está dentro da edificação, mas ele foi feito por uma empresa completamente diferente. Então a garantia desse produto não pode ser da construtora, vai ser desse fornecedor específico, tá? Então ela vai falar disso e ela vai apresentar que esses prazos de garantia, mesmo que seja de um fornecedor terceirizado, eles vão ter que seguir essa mesma recomendação, tá? Essa norma se aplica às condições de garantias que não são abrangidas pela legislação vigente, uma vez que as garantias legais se relacionam especificamente à adequação, segurança e solidez das edificações. Entretanto, não detalham aspectos específicos de suas partes por meio de sistemas, componentes e equipamentos, tá? E essa é a frase que deixa a gente feliz, porque agora eu tenho uma definição dos prazos, justamente para aqueles sistemas que não tinha um guarda-chuva legal, tá? O pessoal estava descoberto. E essa norma se aplica a todos os tipos de edificação, tá? Foi construído, tem uma garantia. Aí ela também vai falar que as garantias e seus respectivos prazos apresentados na norma são parâmetros recomendados. Cabe ao incorporador, construtor ou prestador de serviços da construção adaptar ao disposto nessa norma. E ela deixa isso claro porque, em algumas situações, o construtor pode verificar que algum prazo precisa ser alterado, principalmente quando ele estiver trabalhando com sistemas inovadores, né? Tem gente que traz sistemas de fachada da Europa para cá, mas aí não tem um código ainda relacionado àquele sistema, não tem uma norma, não tem estudos, né, para esse sistema aqui no Brasil, mas ele quer entregar, quer começar a trabalhar em cima dessa situação, ele oferece um prazo de garantia maior até para chamar esses clientes, né, ele pode fazer isso. Aí ela coloca as responsabilidades do proprietário. E essas responsabilidades vão ser sobre o uso, operação e a manutenção da edificação de suas partes, né, como previstas no manual. Então agora ela fala de novo que o proprietário vai ter que seguir, né, o manual de uso e operação da edificação conforme as normas vigentes, que é a 5674 e a 15575, tá? As garantias estão atreladas ao uso e à operação correta dos sistemas construtivos. E isso ela fala de novo. Eu coloquei aqui porque ela repete, gente, quase 5 vezes essa mesma frase, de formas diferentes, mas ela fala: a garantia está atrelada ao uso correto da edificação. A garantia está atrelada ao uso correto e manutenção da edificação. A garantia só é devida se for feita a correta manutenção da edificação, tá? Ela fala e repete porque ela sabe que isso é fonte de várias dúvidas, né? Fontes, inclusive, de vários litígios, que depois que a gente teve o boom da construção civil, né, que começa ali em 2008, tem um pico, né, em 2010, 12, depois dá uma diminuída em 2016, mas aquelas construções de 2012, 2015, por esse período, elas começaram, né, a terem os seus 5 anos recentemente, e elas começaram a gerar, assim, uma série de litígios dentro do sistema judiciário que foi uma verdadeira avalanche, né? O pessoal até ironizava que era a indústria do laudo, e eu acho esse termo terrível, né? Ele, ele não nos, ele é deletério para os inspetores prediais, os peritos que trabalham com seriedade, né? A gente não vai levar um laudo sem embasamento para um juiz nunca, mas isso aconteceu em algumas situações com alguns profissionais que não tinham essa mesma preocupação. Então gerou-se esse termo, né? Mas ele foi prejudicial até para o sistema, ele não trouxe as melhorias, né, que seriam interessantes. Já que o poder público não tem uma fiscalização,
e esse é o critério, a gente não tem uma fiscalização da prefeitura sobre as edificações, por exemplo, então deixa-se claro que quem vai fiscalizar é o cliente. Se o cliente não gostar, ele vai ter que pedir para o construtor refazer. E se o construtor se negar, ele vai levar na justiça. Só que tudo tem que ter um embasamento normativo para isso acontecer. E aí não estava sendo dessa forma, né, estava acontecendo situações, assim, absurdas, de problemas que eram ínfimos, né, aí chegar lá no juiz como um pedido de intervenção do prédio, porque podia cair, aí quando você vai ver era uma fissurinha que tinha no muro que estava inclusive afastado. Então são exemplos de situações que denigrem, né, o setor de uma forma geral, tá? Então aqui ela coloca de forma, coloca e repete, justamente para não ter nenhum tipo de falha na compreensão do texto. Tá? Então, está atrelada à operação correta dos sistemas, a garantia está atrelada à execução do plano de manutenção da norma 5674, e quando se tratar de um prestador de serviço, ele também vai ter que ter a garantia dele, tá? Referente apenas àquela parte que ele entregou. Então, agora ela também esclarece isso, as garantias de reformas ficava um pouco vago, né? A gente não tinha essa frase definida, que quando se tratar de um prestador de serviços que fizer uma parte específica, fez uma reforma, fez um retrofit, ele vai ter que declarar a garantia sobre os itens por ele modificados, tá? E aí eu até deixo uma ressalva, né, porque a gente trabalha muito com obras de retrofit que entregam seus manuais, que entregam seus termos de garantia, isso já era uma prática do setor, das construtoras, de fazerem isso, então agora está restringido, porque tem pequenas empresas que ainda não entenderam essa parte, né? Mas é interessante lembrar que os itens que você está alterando, é claro que você vai dar garantia. Mas aqueles que você não alterou, é sempre muito importante que o construtor contrate um profissional para fazer como se fosse uma vistoria cautelar, uma vistoria de antes da obra, uma vistoria de antecipação, para verificar a situação real dos sistemas que ele vai estar relacionados durante essas obras. Por quê? Se ele é contratado para trocar um piso, que é um piso, né, de um pátio descoberto, que embaixo tem garagens. Se ele não faz uma vistoria muito adequada, futuramente pode ter um problema na estrutura e ele pode ser chamado a responder por algum problema. Pode ter um problema na impermeabilização e ele pode ser chamado a responder por um sistema no qual ele não atuou. Então, é sempre importante que as construtoras que trabalham com reforma delimitem, né, o espaço de trabalho delas fazendo essa vistoria de antecipação de obras. Então, vai começar uma obra que vai ser só num sistema específico, aqueles outros sistemas relacionados, eu preciso entender o que aconteceu com eles. Tá tudo certo, não tá? Eu preciso passar essa situação de que, se já existir uma anomalia, uma patologia naquele sistema, ela precisa ser resolvida primeiro, de forma independente, para depois aquele serviço acontecer, tá? Então, a gente trabalha muito com termos de estudos das estruturas, estudos dos sistemas, vamos avaliar se aquele sistema tem resistência para receber uma nova reforma, tá? Então, isso tudo tem que ser documentado. Porque na hora de entregar a garantia, ele vai entregar a garantia do sistema que ele modificou. Mas se tiver alguma patologia que o cliente atrelar ao serviço dele, ele pode ter problema para justificar que não foi ele, tá? Isso ainda está complicado para quem trabalha com reformas. E a gente acompanha, né, grandes construtores que fazem retrofit de shoppings, retrofit de fachada, né, de grandes condomínios, e isso pode ser um problema, tá? Tá vendo? Ela volta a falar. Eu até enumerei, eu vou deixar esse documento com vocês, porque ela fala de novo toda vez que você precisa relacionar a garantia a uma execução adequada da manutenção preventiva, tá? E aí ela elucida uma questão. Por quê? A gente tinha o termo vida útil apresentado na norma de desempenho. E aí tinha uma tabela de vida útil na norma de desempenho que falava assim, ó, a vida útil da estrutura é de 50 anos.
E aí muitos, proprietários entendiam que a garantia tinha que ser 50 anos então, por quê? Uai, a garantia do produto, se eu tiver lá 5 anos, quer dizer então que com 5 anos e 1 dia o prédio pode cair? Bom, não é isso, né. É claro que não é isso, mas a gente tinha alguns entendimentos equivocados de sistemas que poderiam confundir, né, a vida útil com garantia. O que ela esclarece: "Olha, a garantia não está relacionada com vida útil, tá, o prazo da garantia quanto à solidez, segurança da edificação, ok, mas para os demais casos, cabe ao incorporador, né, ou prestador de serviços falar qual que é esse prazo de garantia". Por quê? O termo, né, do prazo de garantia está vinculado à probabilidade de falhas ocorrerem durante aquele período. Então, eu coloco, 5 anos para solidez e segurança de um prédio que pode ficar de pé durante 50 anos, por quê? Se acontecer alguma anomalia durante os primeiros 5 anos, é provável que essa anomalia seja em função de material, concepção ou execução equivocada, tá? Então é uma taxa probabilística. Agora, passou desses 5 anos, ele precisa ter uma manutenção, porque a partir de então a probabilidade de problemas acontecerem já não está mais vinculada a um erro executivo, e sim a uma falha de manutenção, tá? Então é isso que ficava um pouco nebuloso, e agora ela trouxe essa definição para deixar bem claro. Tá? Então, é uma margem probabilística que eu tenho de acontecer falhas. As falhas nos sistemas de instalações, ela tem grande possibilidade de acontecer no primeiro ano da edificação. Depois, ela diminui. Então, por isso que ela coloca um prazo para esse início, né, do uso da edificação. Não quer dizer que com 1 ano e 1 dia a sua instalação vai parar de funcionar, não pode. Mas quer dizer que dali para frente a probabilidade de acontecer problemas em função de material, concepção e execução erradas já é muito menor. A partir de então, os problemas vão ser vinculados muito mais a um uso e manutenção do que à sua própria execução, tá? Então agora ela colocou isso daqui de forma bem certinha, tá? E aí ela coloca, né, que para estabelecer esses prazos, quais foram os fatores, né, probabilísticos que eles utilizaram. E as premissas adotadas, né, para esses prazos. Então, se um componente qualquer da edificação, por exemplo, tem um prazo de garantia de 12 meses, não significa que depois desses 12 meses o componente dele vai ser insatisfatório imediatamente, tá? Que é o que eu falei, mas aqui ela coloca descrito. E aí ela coloca a mesma situação que, ela apresenta, né, as responsabilidades de cada um dos intervenientes dentro de uma edificação. A norma de desempenho já colocava essas responsabilidades e aqui ela reforça, tá. E, foi também alvo, né, de algumas críticas, porque parece que ela está colocando muito mais responsabilidades sobre o cliente final do que sobre o incorporador. Mas eu acho, aí já é a minha opinião, né, saindo um pouquinho aqui da norma, na minha opinião, eu acho que realmente tem que ser um pouco mais, a responsabilidade do cliente, do proprietário, tem que ficar bem mais clara. Porque se a gente pegar em termos de impacto da edificação, é claro que o incorporador tem um impacto muito grande, porque é ele que concebeu, ele construiu, e ele tem, uma responsabilidade enorme sobre aquela edificação que ele está entregando. Porém, as relações do cliente com essa edificação, ela vai ser muito maior do que do construtor. Então o construtor vai ficar na obra 2, 3 anos, entrega aquela obra e ela vira uma edificação pronta. A partir daquele momento, o proprietário vai ficar com aquela edificação quantos anos? A edificação está prevista para durar 50, pelo menos. A parte, né, de estrutura dela, pelo menos 50 anos. Então tem que ser proporcional a esse tempo a responsabilidade do comprador. Ele precisa entender que para ela chegar nos 50 anos, agora eu já tenho que fazer uma série de pequenas coisinhas, de pequenas manutenções, que vão deixar a minha edificação chegar nos 50 anos que ela tem que chegar, tá. Se isso não acontecer, no meio do caminho eu posso ter uma falha
e ela não vai estar relacionada diretamente a uma execução equivocada. E é isso que a norma traz. E aí ela coloca de maneira clara as incumbências do incorporador, então ele vai definir prazos. Aqui está falando, gente, das incumbências relacionadas à garantia. É claro que na instituição legal, nos códigos que a gente tem, está já descrito que a maior responsabilidade do construtor é entregar um produto conforme. Isso não foi alterado em momento algum. E essa é a principal responsabilidade do construtor. Se ele entregar um produto não conforme, aí já não tem nem garantia, que é o que eu falei para vocês. Não existe garantia de produto não conforme, não existe garantia de produto errado. Você não vai tirar da concessionária um carro sem roda, tá? Então é a mesma situação para as edificações. Se já está errado, não tem garantia. Tem que corrigir, tem que fazer a assistência adequada naquele item, né, que está problemático, e aí sim você começa a usar a edificação, tá? Então essas relações não modificam, né? A relação de compra e venda não foi alterada pela norma de garantias. O que ela está colocando é que a incumbência do incorporador em relação à garantia é, primeiro, definir seus prazos, depois esclarecer esses prazos através de um documento legal, que seria o manual de uso, operação e manutenção da edificação, e ela separa um pouco, né, se tem um incorporador, que é um agente diferente do construtor, como é que funciona essas relações, e ela vai passar isso de forma clara. E o projetista, ele tem uma responsabilidade também, né? Lá na norma de desempenho, ele já recebeu uma série de responsabilidades, e aqui também. Por quê? O projetista, ele tem um impacto muito grande na obra. E ele vai definir os materiais que vão ser utilizados, né, os limites, a forma da edificação. Então, é claro que ele tem que, sim, participar dessa responsabilidade em termos da garantia, tá? Ele não pode, por exemplo, escrever um sistema que não vai ser possível de ser executado, né? Então, ele precisa entender essas responsabilidades como interveniente dentro daquela obra. Os fabricantes também entram nessa responsabilidade. Então, eu tenho a construtora e, como eu falei, aqueles fornecedores que são satélites, né? Então, eles também têm a responsabilidade deles em entregar a parte descritiva da garantia para a construtora repassar ao seu cliente final. Porque, como eu dei o exemplo, né, do elevador, ele não vai fazer um manual para entregar para o proprietário que vai mudar lá para o 202. O elevador não vai fazer isso. Quem vai fazer isso é a construtora. Porém, no manualzinho que ela vai entregar, ela vai relacionar aquele fornecedor que fez o elevador, né? Tem uma tabelinha com todos os fornecedores da obra que têm responsabilidades sobre garantias dos itens que eles entregaram, né? Então, é interessante colocar o seguinte: a garantia não vale para aquele profissional que a consultora contratou, né, aquela pequena empresa que ela contratou para fazer o gesso dela, para fazer o embolso, essas empresas elas não vão prestar garantias para o cliente final, tá? Porque a garantia ela vai ser daquela empresa que tem condição de provar que tem a, a, a robustez, né, para fazer a garantia. Por quê? Nesses casos, a garantia vai ser da construtora mesmo, ela não tem como repassar isso, que é bem interessante citar esse exemplo, porque tem construtor que fala o seguinte: ah, não, mas quem fez o embolso para mim foi o empreiteiro Zé das Couve. Aí você vai lá ligar para o Zé das Couve, coitado, ele não nem sabe quem é você, ele não fez um serviço para você, cliente, ele fez um serviço para a construtora. Então, quem tem que entregar a garantia desses pequenos serviços, né, de empreiteiros que não tem um engenheiro relacionado à empresa dele, é a construtora. Agora, os fornecedores que entram nessas responsabilidades são aqueles que entregam sistemas completos, né? Então, o elevador, ele faz tudo, ele produz o elevador lá na indústria dele e traz e só monta na obra. O sistema de aquecimento da piscina já é um sistema pronto, ele só monta o quadro, põe aquecedor na piscina, acabou. Você nem conversa com ele, nem relaciona com os outros, né, da obra, já tem o sisteminha pronto dele.
Então esses sistemas que são independentes dentro de si mesmos, né, eles são sistemas que vão ter uma responsabilidade inequívoca dentro daquela construção. Não é a mesma coisa do carinha que fez a pintura, porque são várias pessoas que pintaram, então não tem como, né, você colocar que a responsabilidade de um probleminha na pintura vai ser de um empreiteiro, exceto se for o cara da fachada. Porque aí sim, quem executou a textura tem que ser uma empresa, que tem que ter um laboratório para testar a textura dele, se está boa, se está ruim, para montar, né, o material, a cor. Geralmente são empresas maiores que tem que ter um engenheiro, senão fica tudo dentro do guarda-chuva da construtora, tá? O proprietário não vai ficar ligando para empreiteiro, vai ligar para uma empresa que realmente é dona de um sistema para poder solicitar alguma garantia que seja específica. O resto é construtora. Tá, e aí tem a parte do proprietário, que é um monte de responsabilidadezinhas, né? Ele tem que tomar conhecimento das condições da garantia, ele precisa usar a edificação de forma correta, precisa elaborar e implantar um plano de manutenção. Geralmente, o manual de uso e operação da edificação já possui um modelo desse plano de manutenção, ele vai ter que pegar esse modelo e implantar, ou ele pode modificar, mas ele vai ter que implantar algum plano de manutenção, tá? E no caso de alguma transmissão de unidade, né, mudança de síndico, tem que passar aquela documentação, o manual, para o próximo proprietário, próximo usuário, e permitir o acesso do representante, né, da construtora. Ele vai fazer alguma assistência técnica, se não deixar o representante entrar para ver o que que é, realmente fica difícil solicitar a garantia. E já aconteceu, tá, gente? A pessoa reclama para a construtora que tem problema, e quando chega o agente da construtora para tentar verificar, ele não deixa entrar, porque já quer entrar com alguma ação na justiça, e não quer que a construtora mexa, porque quer mostrar que tem aquele problema, e aí dificulta muito as relações, né? Porque se eu não permito que o construtor tente resolver, como que eu já vou entrar com um processo judicial? Né? Eu já vou entrar com um litígio antes mesmo de conversar. E a gente já acompanhou isso, existe casos desse tipo. Então, aqui a norma está tentando restringir essa situação. Então, veja assim, tem muitas responsabilidades, mas nada que seja abusivo, né? Tudo dentro de um bom senso. E quanto que começa as garantias? Aqui ela vai seguir o mesmo exemplo da norma de desempenho, é o auto de conclusão da obra, né? É o habite ou um documento que fala que aquela obra está pronta, né? Se não existir a possibilidade de um documento legal, tá? Então aqui ela não mudou a referência da norma de desempenho. E aí ela recomenda, né, que o incorporador estabeleça esses prazos específicos de garantia para unidades adquiridas após o início das garantias da edificação como um todo, tá? Aqui ele já está falando aquela situação que eu falei lá no início, né, de construtoras que têm estoque, se ele pode ou não fazer um prazo de garantia diferente, se aquela unidade ficou muito tempo em estoque, que aí realmente já é outra questão, tá? Não é aquela que eu te falei de várias obrinhas, obrinhas não, né? Vários proprietários recebendo e cada um tendo um prazo de garantia num dia diferente. E aí as condições da garantia, ela apresenta uma lista dessas condições, tá? Que parece muito com as condições que a gente tinha nos manuais, né, dos setores, nos manuais de Sinduscon, de Secovi, eles pegaram esse conhecimento e agora formalizaram na norma. Então, as garantias, as condições, né, elas vão incluir os sistemas, os componentes, o prazo de garantia legal, o prazo de garantia oferecido pelo voluntário, né, oferecido pelo incorporador. Voluntário, assim, né, gente, que não é aquele legal que está na lei, então ele é um prazo de garantia contratual, tá? Como a gente viu naqueles termos iniciais que as normas apresentam, tá? A garantia, as condições, né, necessárias para manter o direito às garantias, ou seja, ele vai ter que fazer as manutenções, ela repete pela sexta vez que não tem garantia sem manutenção, tá?
E alguns itens que podem acarretar a perda de garantia, ela também vai citar, né, aqui eu estou colocando que o texto que veio da norma. Então, se alguma falha, um mau uso, mesmo que acidental, ela vai implicar numa perda de garantia. Ah, eu estou subindo a escada e de repente bati com a escada na porta, quebrei a porta. Infelizmente, não tem garantia para um item que foi, um acidente, tá? Mesma coisa do carro. Você bateu o carro, você não tem como voltar na concessionária e pedir garantia, tá? É a mesma situação. Aí ela vai colocar uma série de outras situações. Manutenção feita com material inadequado, manutenção feita com empresas inadequadas, né? Todas as empresas que vão fazer manutenção precisam ser idôneas, ter um profissional com uma habilitação ou uma especialização formal, né? Não pode ser uma pessoa qualquer, não pode ser zelador, por exemplo, tá? Todas as garantias, né, todas as manutenções precisam ser registradas, formalizadas, tá? Ou então, se for feita uma manutenção informal, é considerado que você não fez. Então, também não tem a garantia. É muito sério, tá? Fazer a manutenção de forma adequada. É importante que os condomínios entendam isso, porque eles precisam de ter um apoio sobre esse entendimento. Como é que vai ser essa formalização das manutenções dentro das edificações, tá? Realização de reforma, né? Reforma mexeu, perdeu garantia. Porque já aconteceu também, a gente vê vários casos de pessoa que faz uma reforma, modifica e depois quer pedir alguma assistência técnica da construtora relacionada sobre um item que ele reformou. Mudou a cerâmica da parede, apareceu uma fissura, vou ligar para a construtora que ela tem que resolver a fissura aqui que apareceu para mim. Bom, não sei porquê, né, mas as pessoas entendem que isso é válido. E aqui ela está falando que não. Fez, modificou, perdeu o direito à garantia, tá? Ou, né, quando você também não atende os prazos para poder solicitar a garantia, alterações das condições de entorno. Enfim, ela coloca uma lista sobre os itens, né, que podem acarretar em você não ter mais o direito da garantia sobre aquela edificação. E as diretrizes para atendimento durante a vigência da garantia. Então, agora os proprietários, né, você estabeleceu que tem a garantia, que ele tem que fazer a manutenção, então você precisa agora também providenciar para ele um sistema para ele conseguir acionar a garantia, porque é um direito dele. Tá? Então, as construtoras precisam também oferecer essa, esse serviço de forma clara, de forma bem feita e registrar esses dados e informações. Tá? Eu preciso saber quantas solicitações foram feitas no mês, quais são os sistemas que possuem mais problemas. Isso é uma necessidade do setor como um todo e das construtoras. Tá? Agora eu vou apresentar para vocês rapidamente as garantias, como elas eram antes e como elas são hoje. Então, aqui ela é de uma tabelinha do Secov, tá? É o Secov de São Paulo, e ele tinha pegado muita coisa da norma de desempenho. Então, olhar para a norma de desempenho, olhar para a tabelinha do Secov, eles estão para a par. A diferença é que o Secov coloca alguns itens a mais que a norma de desempenho não colocava. E mesmo assim, olha como é que ela fica de tamanho, né? Pensem que isso aqui é uma folha A4 deitada, você vai ver, tem uma, duas, três, quatro, 5 páginas. Aí depois tem algumas explicações. E aqui, quando ela fala de um sistema, ela fala fundações, estruturas periféricas, contenções e arrimos. Tudo numa mesma linha e todas elas têm 5 anos de garantia. E sobre o quê? Sobre a segurança, estabilidade global, estaqueidade das fundações e contenções. E isso, assim, é claro que é um bom começo, pelo menos ele está falando o que que é, né? Porque tem uns que é só segurança e estabilidade, antigamente, né? Mas, assim, ainda está muito, né, vago. Eu posso ter vários problemas numa edificação que são por falhas na fundação, na contenção, tá?
na falha de estanqueidade das fundações, mas aqui fica bem sucinto. Aí eu já pulo para paredes. E o próximo item já são equipamentos industrializados, tá? Na próxima página, a gente vai ter vários pequenos itens também, né? Sistema de proteção, mas meio que espalhados, né? Aqui eles não estão seguindo aquela mesma recomendação da própria norma de desempenho, de olhar por sistemas, né? Então, assim, aqui eu estou pegando o item. Ah, lembrei que tem impermeabilização. Vou colocar um item para ele aqui. Ah, lembrei que tem porta corta-fogo. Aí ela aparece meio que sozinha aqui, tá? Então, assim, não era a melhor forma que a gente tinha para estabelecer prazo de garantia, mas era o que tínhamos de referência, tá? E uma das melhores referências que a gente tinha. Então, era esse o formato, tá? E vejam que a gente, né, eles até tentavam explicar um pouco sobre o item e a garantia naquele prazo, o que que ela abrangia, né? Então, ou seja, 2 anos de garantia para revestimentos de parede, pisos e tetos, é só se o revestimento aparecer solto, gretado ou com desgaste excessivo, tá? E era isso. Então, assim, ela pelo menos tentava explicar um pouco o que abrangia essa garantia de 2 anos. E aí era dessa forma que a gente tinha quase todas as tabelas de garantias das construtoras para os usuários finais. Agora a gente tem uma nova norma, né? Como que ela apresenta essas garantias? É outra situação, tá? Aqui agora a gente já tem uma tabela, deixa eu tentar aumentar aqui, porque a letrinha é pequena, e ela apresenta as garantias em 3 tabelas. As 2 primeiras são as mais importantes. Na tabela 1, ela está falando da garantia legal. Então, essa tabela é lá da norma 1770 e ela é a primeira de 3. Essa primeira tabela, ela separa contenção, fundação e estrutura. A descrição, constituída por elementos, né? O que que é a contenção? E aí ela fala, ó, falhas que afetem a segurança e não sejam decorrentes de uso em desacordo com o projeto, falta de realização de atividade de conservação, manutenção de acordo com o manual. Então aqui ela está colocando mais informações, eu não tenho só uma linha para descrever os sistemas que estão diretamente relacionados à solidez e segurança da edificação. Ela fez uma tabela só para isso, para evitar qualquer tipo de falha na comunicação. Ela coloca, olha, esse prazo de garantia dessa tabela 1 é 5 anos, de acordo com a legislação vigente, e ela abrange esses sistemas: contenção, fundação, estrutura e estruturas de pisos e sistemas de cobertura, tá? Ponto. Agora a gente tem a próxima. Aí nós começamos com a tabela 2. Mas a tabela 2, ela é gigante. E ela vai contemplar vários sistemas, tá? E aqui ela já vai acrescentar uma quarta coluna, que é a do prazo, porque esse prazo aqui vai ser variável, já que ele não está relacionado ao prazo de legislação vigente, né, legal, dos 5 anos, que é da solidez e segurança, né, que a gente tinha falado. Então, a tabela 1 ela vai relacionar sobre os prazos de solidez e segurança. E ponto. O resto a gente vai verificar na tabela 2. Só que agora ela é uma tabela um pouco mais completa. Ela vai falar do sistema, vai descrever esse sistema e vai falar os tipos de falhas mais comuns daquele sistema que estão abrangidos nesse prazo de garantia. Tá? Então, agora ela vai falar os tipos de falhas que estão dentro dessa abrangência. Eu achei isso bem mais fácil para o cliente final entender o que que é que está na vigência daquela garantia, que antes era uma dúvida muito recorrente desses clientes, tá? E aqui ela até explica, tá? Falha caracterizada pela condição
uma camada de um material, que às vezes ela coloca umas letrinhas aqui, depois ela coloca uma nota explicando o que ela quis dizer. E aqui ela já vai trabalhar dentro de uma sequência de sistemas. Então eu tenho sistemas de pisos, depois eu tenho sistemas de impermeabilização, sistemas de elétrica, sistemas hidráulicos. Ela vai trabalhar mais numa filosofia sistematizada, seguindo o exemplo da própria norma de desempenho, tá? Sempre trabalhando a descrição, tipos de falhas, e ela vai entrar com mais detalhes em mais sistemas. Então, agora eu tenho componentes estruturais do sistema de piso, vedações verticais externas, que é diferente do revestimento de vedações verticais externas, tá? Uma coisa é parede, outra coisa é fachada. E melhor, ela vai trabalhar ainda tipos de rejuntos. Não, qual que é a garantia do rejunte? Qual que é a garantia do rejunte de fachada? Qual que é a garantia da junta de dilatação? Então, ela vai entrar em mais detalhes, né, mais a fundo dentro dos sistemas, porque essas eram questões que geravam muitas dúvidas com os clientes finais, até para entendimento, né, do que fazia, o que estava abrangido ou não, se a fachada é 3 anos, a junta também é 3 anos. Como não tinha uma clareza, né, ficava uma comunicação, como eu falei com vocês, um pouco cheia de ruídos, né, muito difícil. Então agora fica mais fácil esclarecer, tá? Então, olha, tem revestimentos de vedações verticais internas, as esquadrias, né? Ó, a parte de brises, que é diferente de uma fachada. Então, o brise está ali, né, entre esquadria e fachada, mas não é nenhum dos dois. Então, ele precisa ter um item só para ele. Vidros com função de proteção contra incêndio, diferente dos vidros normais utilizados, né, na edificação. Ai, subiu muito aqui. Ó, aqui. Portas, tem um item só para as portas de acesso, né? As portas das unidades, portas de acesso à edificação, portas corta-fogo, né? Agora tem um itemzinho para ela definidinho, portões que não tinha antes, né? Estava dentro de sistemas de telecomunicação, você entendia, né? Que estava dentro daquele sistema, mas o portão ele tem um motor próprio, né? Um sistema à parte, precisava ter um item só para ele. Muros, a gente tinha que ficar fazendo muro, pegando assim, se a alvenaria é 5, então o muro também tem que ser 5. Mas tudo do muro, né? Ele tem vários problemas. Aqui ela já abriu, ó. A fissuração é 3 anos, deterioração por umidade 1 ano, e aí sim, ruptura, tombamento, né, que seria a solidez e segurança, por 5 anos. Coberturas e forros, impermeabilização, sistemas hidráulicos, aí o que que abrange os sistemas hidráulicos? Agora ele fala, ó, reuso, drenagem, tá tudo dentro do mesmo guarda-chuvinha. Então agora eu tenho descrito numa norma sistemas que antes não tinham uma garantia clara, tá? SPA, ele até explica que SPA vem do latim, salute per aqua, saúde pela água, eu não sabia. Achei interessante essa notinha na norma, tá? Sistemas de prevenção contra incêndio, sistemas de distribuição de gases, né? Gases como, por exemplo, gás natural, gás LP, sistemas elétricos, e agora nos sistemas elétricos ele trata, né, também das fotovoltaicas, está descrito geradores, tem um item próprio para eles, tá? Sistemas de automação, sistemas de SPDA, sistemas de ar-condicionado, sistemas de calefação, né, que são sistemas de ar-condicionado invertido, que seria como se fosse você aquecer o sistema, né, ao invés de resfriar. Comunicação interna, externa. Então, aqui é a telecomunicação, né, ele abriu para comunicações de forma geral. Sistema de cabeamento, sistemas de exaustão, pressurização e ventilação, que antes ficava subentendido, né, dentro do ar-condicionado, ele abriu agora, são 2 sistemas, e realmente tem que ser, porque tem edificação que só tem a exaustão. Eu não preciso do ar-condicionado, mas aí ficava colocando a garantia do ar-condicionado, sabe? Agora ficou mais aberto. São muitos itens, né? Então agora facilitou para o construtor
informar aquela garantia do item que não é relacionado à segurança e solidez, né, daquela edificação, tá. Então essa parte da norma eu achei ela, excelente, né, foi um trabalho muito bom de reunir todos esses sistemas, que a gente sabe que é difícil, né, tem que pegar vários, intervenientes, né, consultar várias construtoras, tiveram que fazer um trabalho enorme de consulta para levantar essa tabelinha aqui que chegou, né, para a gente no final, tá. Até esses prazos de garantia, né, achei que eles ficaram bem de acordo com o que realmente acontece em termos de probabilidade de falha. Churrasqueira entrou agora, né, então são itens que antes ficavam meio que sem base, agora a gente tem uma referência técnica. E a terceira tabela não é uma tabela relacionada à garantia de fato, mas ela vai falar dos exemplos de falhas, que eu acho muito importante repassar a informação para o cliente, para ele entender quais são os tipos de falhas que acontecem. E ela apresenta, né, a mesma distinção sistematizada da norma de desempenho. Então eu tenho as vedações, pisos, forros, sistemas hidráulicos, elétricos, piscinas, quadros, acessibilidade, né. Então aqui ela apresenta de uma forma sucinta os principais tipos de falhas que uma edificação mediana pode sofrer, tá. Bom, então são esses pontos, tá, que eu queria passar para vocês da norma, né, principalmente da norma do tema de garantia, né, mas falando dessa norma nova que saiu, que eu acho que vai ser, extremamente importante, né, ter esse conhecimento, tanto nos laudos futuros que a gente for executar, e também para acompanhar essa relação do construtor-consumidor na elaboração, né, de documentos do final de obra, aquele repasse de obra do construtor para o fornecedor, que tanto o inspetor predial quanto aquela pessoa que elabora o manual precisa conhecer, né, porque a gente também atua com as construtoras. Então esse conteúdo tem que estar, assim, fresco na memória, porque ele é tema de várias dúvidas dos nossos principais clientes, né, que são os fornecedores né, que são as construtoras e os condomínios, tá? Tá bom, gente? E aí eu agradeço a todos, né, a participação. Você é engenheiro ou arquiteto? Então saiba que pode se tornar um profissional de referência em inspeção predial. Quer saber como? Participe do nosso workshop de inspeção predial. Teremos 3 dias de imersão neste mundo da inspeção predial. Então faça sua inscrição no link aqui embaixo.